o Igor e algum outro menino que tiver, mas a todas e todos, se tiver algum menino aí. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre psicologia e a psicologia aplicada à saúde bucal. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, interromper quando vocês quiserem questionar alguma coisa que não ficou claro, tá? É só vocês ligarem o microfone ou falar aqui no bate-papo. Se eu não conseguir ver o bate-papo, a Ana Laura vai falar comigo e a gente responde as perguntas. Pode ser? Quem tiver com vergonha aí. A gente não ia sortear uma pessoa hoje para compartilhar a câmera? Para eu não falar sozinha? Quem vai ser? Alguém se voluntaria ou vou ter que sortear? Falar um nome? Vou esperar alguém ligar a câmera, senão eu vou convidar, tá? Diretamente. Vocês podem ampliar a tela clicando aí embaixo do slide que está o meu nome, Psicologia Aplicada, tem um quadradinho com várias setinhas para os lados. Só clicar nele que vocês aumentam a tela e aí o slide fica maior, tá bom? Acho que fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, vamos lá. Nós vamos, então, tratar nessa aula sobre aquele texto que está disponível lá no Moodle para você, sobre psicologia aplicada à odontopediatria, né? Uma introdução da revista Estudos e Pesquisa em Psicologia. Por que eu escolhi esse texto? Porque eu achei que ele... saiu do modo. Porque eu achei que ele traz o assunto de uma forma mais tranquila de ser entendida e ele é muito prático, ele traz exemplos, desculpa, ele mostra como que a gente pode pensar a ação do odontólogo dentro do ambiente do consultório e de como lidar com as dificuldades maiores que apresentam das pessoas que especialmente têm medo. Então, a saúde bucal, ela é muito importante na vida de todo mundo. Vocês estão num curso que vai habilitar vocês a atuar diretamente, a fazer procedimentos com as pessoas, né, com crianças. Então, é muito importante que vocês compreendam o comportamento das pessoas e de que vocês também aprendam a lidar com o modo como as pessoas agem, o modo como as pessoas reagem às situações, para que o trabalho de vocês possa ser executado da melhor forma possível. Então, não é possível praticar saúde bucal sem lidar com seres humanos. É inevitável, né? Então, por mais que os seres humanos sejam difíceis, eles são instrumento de trabalho de vocês. E os seres humanos, eles sofrem diversas influências, né? E tem algumas coisas que interferem no comportamento de quem vai ao dentista especificamente. Por exemplo, achar que vai ser submetido a algum tipo de desconforto, que vai sentir dor, ou que vai ser ruim, né? Ou que vai sentir durante, ou que vai sentir dor depois, ou vai ter medo da anestesia, da sensação da anestesia, medo dos instrumentos, por causa do barulho, por causa do inchaço, medo de sangrar. Então, as pessoas vão ter sensações diferentes dependendo das experiências que elas já tiveram na vida. Para você ser um bom profissional, antes de mais nada, além do seu treinamento, né, do seu treinamento técnico, do aprendizado sobre como tratar as patologias, de como executar o bom procedimento, de como fazer o uso adequado do material que você tem, você também precisa aprender a lidar com os problemas comportamentais. Considerando o quê? As características de cada criança, a fase do desenvolvimento em que ela se encontra e as circunstâncias específicas de cada situação. Então, vocês precisam entender que existem crianças e adultos que vão apresentar comportamentos que podem ser comportamentos que não auxiliam vocês no processo. Muitos aqui, né, quem está lá no terceiro, quem está lá já formando, já passou por isso e sabe. E tem criança que recusa, tem criança que não abre a boca, tem criança que precisa de contenção, tem criança que chora. E depende muito do modo como o profissional chega, o modo como o profissional aborda a criança, vocês vão obter respostas diferentes. Então, a psicologia aplicada à odontologia, ela tem um corpo de conhecimentos teóricos
e técnicos da psicologia, da ciência psicológica e da própria saúde, para quê? Avaliar, controlar e modificar o comportamento dos indivíduos, clientes e familiares inseridos dentro do contexto do tratamento odontológico. Então, nós vamos utilizar, eu vou ensinar para vocês ferramentas da psicologia para vocês poderem atuar diretamente nas variáveis psicossociais que medeiam os processos de diagnóstico e tratamento e reabilitação em odontologia. Teve gente que colocou lá nas nossas perguntas difíceis, né, psicossociais. Tem palavras aqui no texto que às vezes nem são palavras muito difíceis, mas são palavras que vocês não conheciam. Então, isso vai aumentando o vocabulário. E às vezes o que um coloca lá no glossário, o outro também, eu pensei que significava outra coisa. Vocês vão aprendendo e com isso vocês vão enriquecer o vocabulário de vocês e entender as coisas e ver o mundo de uma forma bem diferente. Então, quando vocês têm ferramentas disponíveis, fica mais fácil de enfrentar os problemas. Aí, o que eu faço com esse menino que está aqui dando birra e não quer entrar no consultório? O que eu faço com esse pai que não sai de perto da criança e que não deixa executar o trabalho? Vocês já devem ter visto situações de dentistas que precisam pedir para os pais não irem, porque os pais às vezes atrapalham. Tem criança que perto dos pais fica impossível. E aí você não consegue trabalhar. Então, estudos são variáveis comportamentais, variáveis psicossociais, que precisam ser compreendidas para que a gente possa intervir. Você não vai chegar para o pai da criança e brigar com ele e fazer uma falta de educação, porque ele é seu cliente. Se você faz isso, você perde o cliente. Se você maltrata a criança, você pode até ser preso, o conselho tutelar vem, você também não pode fazer isso. Além do que, a criança também não vai querer ir até você. Então, a sua competência, né, a competência do profissional de odontologia deve ser avaliada a partir da consideração de 2 fatores: a qualificação técnica e a capacidade de compreender e aceitar os comportamentos do paciente que podem ocorrer durante a situação de atendimento. Isso vai acontecer não só com crianças, tá, gente? Pensem e lembrem-se disso. Crianças têm um comportamento mais impulsivo, as crianças naturalmente reagem de forma mais emocional, porém, os adultos, quando são expostos a situações de medo, eles também infantilizam. E o adulto também reage de forma inadequada muitas vezes. E às vezes precisa superar isso para poder receber o tratamento adequado. E não vai só para dentista, né? Por exemplo, vai tirar sangue, tem adulto que passa mal, que vomita e coisas assim. Então, o que são variáveis psicossociais? São aquelas, todos os elementos psicológicos que o indivíduo tem ou adquirem por meio de imitação ou experiência, como sentimentos, crenças, ideias, pensamentos. Muita gente acha que essas coisas elas são genéticas, elas não são genéticas. Todo o nosso repertório de comportamento, o nosso modo de agir é considerado uma variável psicossocial. Por quê? Porque ele depende do modo como o meio nos mostrou em determinadas situações. Por exemplo, uma criança que cai, uma criança que está aprendendo a andar e ela cai. Os pais podem ter diversas reações diferentes. Eles podem reagir de forma assustada, apavorada, nossa, caiu, socorro, né? Vai lá e a criança chora, descabela, às vezes não aconteceu nada, mas a criança chora. Por quê? Porque ela viu o adulto assustado, então ela aprendeu que a reação correta quando ela cai é de choro. Então isso é um aprendizado, assim como todas as outras situações. É só vocês observarem, aí quando a gente for falar de desenvolvimento, nós vamos falar disso um pouco mais aprofundadamente, mas pensem nos seus pais, na mãe de vocês principalmente, e pensem e observem a si mesmos. Quantos comportamentos que vocês têm que é idêntico ao dos seus pais? Quantos medos que vocês têm que são semelhantes aos dos seus pais? Situações que vocês aprenderam a reagir conforme o modo deles também reagir. Até coisas que vocês detestam. Eu me observo também e vejo, por exemplo, comportamentos em mim que eu detesto na minha mãe. Quando eu vejo isso, eu tento me controlar. Mas é difícil de fazer isso, porque isso está
muito guardado no nosso inconsciente, a gente introjeta, a gente pega isso de fora e põe para dentro. Quem tem criança pequena, criança aí na faixa de 2 anos, 3 anos, a gente vê muito facilmente a criança imitar o adulto. Ela fica imitando o jeito que a gente fala, ela imita o jeito da gente andar, ela imita o jeito da gente sentar. Não é à toa que tanto a menina quanto o menino gostam de calçar o sapato da mãe quando eles estão nessa idade. E aí esses comportamentos são imitação, assim como eles imitam, por exemplo, os hábitos de higiene, de escovar os dentes e tal. Se os adultos não fazem ou não mostram para a criança como fazer, ela também não vai criar o hábito. Então, tudo isso é desenvolvido a partir desses relatos, dessa experiência. Se a criança escuta, por exemplo, os pais falarem que tem medo, ou mostrarem medo, ai, amanhã você vai no dentista, ai, não sei o quê, ou comentar alguma coisa a respeito disso, ela passa a ter medo. Esse final de semana eu tenho uma sobrinha de 2 aninhos, e aí ela chegou com uma balinha, deram uma balinha para ela. Eu falei assim, mas quem disse que você pode comer balinha? Aí ela, pode? E aí veio com a balinha, ela já está acostumada, porque a mãe dá, né, contra a minha vontade. E aí a avó tirou, eu falei assim, não pode comer balinha, porque balinha dá bichinho no dente, e o bichinho come o seu dentinho. Aí ela parou um pouquinho, aí a avó deu um pedacinho da bala para ela virou para mim e falou assim, come o dentinho? Eu falei, come. Isso que eu disse para ela, como eu sou uma pessoa importante para ela, tem uma importância. Mesmo que não tenha feito ela parar de comer a bala, isso ficou registrado para ela. Então é um Marisa, comportamento. Oi? não, é só um comentário aqui, já que a senhora pediu para lembrar, mas a Lindamar falou assim no bate-papo. Na clínica que eu trabalho, a criança deu muito trabalho para fazer o procedimento. Chegou a morder o dedo da dentista e não soltava. Estou falando que tem um Ótimo, tempinho que ela já falou aqui para. ótimo. É isso mesmo. A criança morde. E aí, como que foi a reação, Linda Márcia? Você conta aí no chat e a Ana Laura me conta. Ana Laura, você não me chama de senhora mais não, senão eu vou dar um ataque aqui, tá? Desculpa, desculpa. Foi um erro de processamento aqui, então. Não, não, eu tô querendo me sentir jovem. Você é jovem, Marisa. A reação, é isso mesmo. A criança, ela vai ter reações de quê? De medo. Parece que eu pulei um slide, não pulei não. O medo é uma reação natural que todos nós temos para situações que são estressoras ou causadoras de risco. Só que a criança, ela não sente medo. Você já viu criança pequena sentir medo de coisas? Ela não sente, porque ela não sabe do perigo, ela não conhece o perigo. Então, ela vai colocar a mão no fogo, ela vai pular de um lugar alto, porque ela não tem noção que aquilo ali pode causar um risco para ela. Aí, o que a gente faz? A gente fala, não pode. Não pode porque machuca, não pode porque faz dodói, não pode porque queima. Tem pais que são bem assim, exagerados, né? Às vezes chega a criança, deixa ela chegar a sentir uma certa dor de chegar perto do fogão, por exemplo. Você não vai deixar a criança queimar, né? Obviamente, mas você pode mostrar para ela que está quente. E aí ela vai relacionar o quente com alguma coisa que machuca, porque, por exemplo, ela já tomou banho na água quente, foi ruim, ela reclama, então a criança rapidamente sabe identificar, né? Quente, frio, o que é bom e o que não é bom. Agora, se eu tenho uma reação de muito pânico, eu começo a falar para a criança que determinadas situações são muito perigosas, a criança vai desenvolvendo medo das coisas. E sempre em relação a alguma coisa que ela aprendeu. O medo, ele não vem espontaneamente, ele vem a partir do aprendizado, ele vem a partir da experiência, tá? E aí ele vem quando o sujeito se vê numa situação que pode ser perigosa para ele. Aí, e especialmente quando ele não sabe como lidar com isso, quando ele está impotente. Essa minha sobrinha, vou usar ela muito de exemplo, porque ela está na idade ótima para isso. Ela está com 2 aninhos e aí ela gosta de pular em cima da cama. Aí ela pulando em cima da cama, eu deixo ela pular na cama, mas eu falo assim, cuidado, não fica perto da beirada porque cai. Aí ela olha e fala assim, tá bem. Continua pulando. Ela já entende e tem situações que ela... Outro dia ela estava deitada na cama e ela estava muito na beiradinha, ela falou assim, medo, vou cair.
Aí eu tiro ela de lá. Então a criança vai aprendendo a identificar. Mas as reações que ela tem são reações extremamente espontâneas. E aí por isso que a reação de morder é a primeira reação da criança. É o que recurso que ela tem ali para se defender? É morder. Já que se ela tiver com os braços presos, ela bate também. Marisa, Se você. Oi. a Luciane fez o mesmo comentário, diz que as crianças são espertas e às vezes provocam o próprio vômito para o dentista parar o procedimento. E a Olha Linda que. Mar disse que a dentista falou firme para ela e ela soltou o dedo, mas a dentista não quis mais atendê-la. Eu vou falar mais na frente como que a gente pode tentar antecipar essas coisas, né? E como que essa dentista poderia ter prevenido dessa situação antes, né? Conversando com esses pais, conversando com essa criança e criando uma outra situação para evitar isso. E também entender que às vezes a criança reagiu instintivamente. Não é que a criança queria, né, punir a dentista. O dentista também não pode levar para si como sendo uma agressão pessoal. Eu não vou atender mais essa criança porque ela me mordeu. Parecendo que o dentista também burrou, né? Igualzinho a criança. O adulto sempre tem que ficar numa posição de adulto. Então, claro, falar firme com a criança, não permitir, claro, não vai permitir que ela morda nela, mas também o adulto precisa explicar para a criança sobre, né? O que é essa situação, o que está acontecendo, para que a criança consiga controlar. Porque a criança vai dizer, se ela tiver uma confiança no adulto que está com ela vai tentar se controlar. E eu vou falar das reações de fuga, né? Algumas reações de defesa que a gente tem. Comportamento de fuga, que é correr, né? Então, tem uma situação que me ameaça, saio correndo. Ou comportamentos que vão evitar me submeter à condição ou uma situação específica. Pode ser que aí a gente chama de comportamentos de esquiva. Se recusar a sentar na cadeira, ou se recusar a abrir a boca, ou né, dar aquela tradicional birra na hora de ir para sentar na cadeira. Marisa, Oi. Uhum. Ana Rosa disse que na pandemia tem um ponto positivo, porque agora os pais precisam esperar na sala de espera e a criança entra sozinha. E isso está sendo um ponto positivo, porque a criança, né, não faz manha. Isso, porque se tiver o adulto que mima ela perto, ela vai reagir de todas as formas. Se não tiver aquela pessoa que ela sabe que vai protegê-la, ela vai se conter mais. Em geral, essas crianças que são assim, são crianças que são mimadas demais em casa. Eu não gosto muito de usar esse termo, não, porque ele é meio pejorativo e fica parecendo que as crianças não podem ser protegidas ou cuidadas. Mimado é a criança que não sabe de limites. Né? A criança mimada é aquela que acha que pode tudo e que tem um cuidador, um pai, uma mãe, que não consegue dizer não para ela. Então, é uma criança que não tolera nenhum tipo de frustração, não tolera nenhum tipo de negar nada para ela. E aí, por isso que ela é chamada de mimada, né? A culpa não é da criança, lembrem-se disso, a culpa é dos pais. Aí é ruim, fala que o psicólogo sempre põe culpa nos pais, mas não tem jeito não. Quem cria criança são os adultos. Então, o adulto é que tem que ter maturidade para se relacionar com a criança e tratar das coisas de uma forma mais equilibrada, né? Uma vez, uma amiga visitou a minha casa e as filhinhas dela pegou um imã de geladeira e queria levar o imã de geladeira de todo jeito. E é um imã de geladeira que eu tinha muito apreço por ele. E a mãe ficou meio que fazendo de boba. Ai, ela pegou e não sei o que, não sei o que. Queria que eu meio que deixasse a menina levar. E eu não deixei. Por uma questão de princípio. Porque a criança precisa saber o que é dela, o que é do outro. E a gente vai ensinando isso, né? Colocando os limites necessários. Tem uma outra estava me contando hoje mesmo, ontem, aliás. A criança levou a criança de 2 anos, não é essa mesma, não, é outra, levou no dentista. E a dentista é uma dentista provavelmente especialista em criança, que já apresentou para ela um monte de coisas. E aí ela estava muito receosa, era a primeira vez que ela ia, e ela não queria muito deixar ela
não queria deixar ela mexer, não queria deixar ela olhar, e aí ela mostrou uma caixa de brinquedo para ela com um monte de coisa, e falou assim, olha, se você deixar eu olhar seu dentinho, eu te dou um presente desse daqui. Aí tinha uma caixa com várias coisinhas, baratinhas dessas aí, dessas lojas bem baratinho, molinha. E aí deixou ela, e ela escolheu 2. Aí a dentista disse para ela, falou assim, não, você pode escolher só um. Aí ela, não, tudo meu. Ela perguntou para ela, qual que você quer? Ela falou, tudo, tudo meu. E ela é bem mimadinha, essa criança. Mas a mãe, nessa hora, foi firme e falou, não, você só pode escolher um, né? Escolhe um que você quiser e tal. E a dentista também foi firme. E não deixou ela escolher mais de um. Porque a criança precisa também do limite. Porque senão ela vai começar a fazer chantagem todas as vezes para conseguir o que ela quer. E aí ela conseguiu e abriu a boca e deixou a dentista olhar. Não gostou muito não, mas deixou fazer o procedimento de limpeza. Depois as minhas amigas dentistas vão me falar, e com 2 anos já faz limpeza no dente? Depois vocês me contam. Escovação, né? Faz uma Não, não foi escovação não. profissional. Passou aparelhinho de limpeza de tártaro. Não é tártaro. Geralmente não passa, né? Sim, Então, mas talvez essa paciente. Mas existem casos e casos. Mas eu uso o motor com a gente chama de escova de Hobson, que é pode ser. profilática. Então, uso o motor, porque ela tem uma rotação mais rápida e remove melhor a placa. Para Mas remover placa. geralmente não é aquele ultrassom, não, porque o ultrassom é o que remove, a gente chama de a placa mais durinha, que a gente chama de cálculo. E sangra, né? Não sangra. Você fala o ultrassom? Quando tá com a gengiva inflamada, sangra. Porque geralmente o cálculo ele é formado bem a gengiva. Então, como está bem próximo da gengiva, ele é um corpo estranho, né? Porque ele está cheio de bactérias, então ele gera uma inflamação ali na gengiva. Já passei por isso. Sangra. Até em criança pode sangrar se utilizar a escova de Hobson, mesmo que é uma escova bem macia, mas como, dependendo, criança tem dificuldade de escovação, a mãe não consegue escovar direito, e aí a placa forma perto na região mais próxima da gengiva e fica inflamado e sangra também. Então, mas nesse caso, essa é uma criança super bem cuidada, filha única de pais com uma condição financeira boa, que escova, que desde pequenininho escova tudo, escova a língua, passa fio. Eu achei excesso. Mas não, mas existe a profilaxia com motor, não é porque não escova bem, não. É geralmente a dentista utiliza até para ser mais rápido. Mas assim, então tem que levar com 2 anos. Tem que levar antes de dente, antes de formar dente. Não, isso eu sei, né? Vai acompanhando, mas sempre né? Tem que levar, porque aí a criança vai acostumando, vai tendo essa higienização com mais, não é objetivo, com mais detalhada, vamos com dizer mais assim. Eficiência, mais eficiência. Porque a mãe geralmente fica com muito medo. E a mãe não dá conta, não tem essa coragem. O dentista não tem esse sentimento que a mãe tem. Então, ele vai ir e consegue escovar melhor para não ter problemas futuros, como cárie, né, que é o principal. Entendi. E pode se tornar um hábito para a criança que ela entende como uma coisa normal, que ela tem que ir. Porque aí ela já vai se familiarizando com o dentista. Então, na primeira vez ela pode dar birra, na segunda ela tem criança que tem dentistas que fazem um programa direto de cada mês, 2 em 2 meses, a criança vai. Então, passa um tempo, já é tia, então a criança já está bem mais adaptada. Isso, ótimo, ótimo. Então, bom saber disso, porque vai de encontro isso que eu estou dizendo. Para a gente superar o medo, nada melhor do que não criá-lo. O melhor de tudo é que não haja medo. E se o processo de ir ao dentista for um processo natural, dentro do histórico de vida da criança, dos pais, ele deixa de ser um personagem, né, fantasiado de medo. Minha mãe me leva desde pequenininha também ao dentista, mas eu não ia feliz, eu não gostava de ir de jeito nenhum, nunca dei birra nem nada, eu ia obedientemente, mas eu achava horrível
sempre tinha pavor, porque minhas férias ficavam perdidas assim, tendo que ir ao dentista. Mas tem situações que elas ficam graves, né? Como essa criança que mordeu no dedo. A gente não vive num país, infelizmente, que dê espaço ou condição, né, para que todas as pessoas tenham acesso, apesar de que no SUS, aqui em Uberlândia, particularmente, existe uma rede muito boa de cuidados, né, dentro do... Eu conheço vários dentistas que estão na rede, que fazem um trabalho muito legal. Agora, eu não sei como que isso é na prática, né? Como eu já vi vários alunos, inclusive do curso, relatarem de dentistas muito inadequados, muito agressivos com crianças, né? Que às vezes até maltrata a criança quando a criança não responde positivamente. Só para entrar um pouquinho, então, Uhum. Marisa. Pode falar. Na odontologia, os odontopediatras, eles chamam de acolhimento. Então, geralmente, as primeiras sessões de atendimento, acho que quem for já estiver trabalhando na área e ajudar o odontopediatra, alguém que atende criança, vai falar aqui no chat. Mas as 2, 3 primeiras sessões é só para a criança conhecer o dentista. Então, ele não é invasivo, porque eles vão se Ótimo. acostumando e vão perdendo medo. A gente chama isso de acolhimento lá. Provavelmente é igual na psicologia. Então, vai de muito do que você está falando, né? Técnica dentro da psicologia mesmo, que a gente fala de aproximação sucessiva. Você vai desenvolvendo a confiança e criando uma situação em que ela sinta que essa pessoa não vai enganá-la, ou machucá-la, ou causar nenhum medo, né? A Loi disse que... pode falar o que a Loi Pode? disse? Uhum. Que levei a minha no início do ano, a filha, ela chorou muito por ser a primeira vez e por passarem medo nela. Eu saí da sala para deixar a dentista e a Isa à vontade. Isa deve ser a filha. A Miriam disse que na rede pública não era assim. E a Luciane disse que acolhimento ou condicionamento. É o que a gente estava discutindo antes. Uhum. E do filho da Miriam foi traumatizante. Então, algumas situações não explica para a criança, né? Não tem uma relação positiva com a criança, e às vezes a criança só vai ao dentista, e a gente vê isso muito lá na clínica, né, onde vocês atendem, que a criança já chega num estado, né, perdendo dente de leite, né, tendo que fazer canal de dente de leite. Eu lembro da Samara comentar, desculpa. E aí a criança realmente fica, né, assustada. Mas uma das coisas que a gente fazia, por exemplo, na sala de espera, é falar um pouco disso e ajudar as crianças que chegavam já assustadas, né, já com medo. Então, o medo é uma reação objetiva. Não adianta você falar para uma pessoa, para uma criança que está com medo, falar, não precisa ter medo. Primeiro, né? Não precisa ter medo. Pensem em vocês mesmos quando vocês estão com medo de alguma coisa. Por exemplo, agora, né, estamos com medo de pegar Covid. Não precisa ter medo de pegar Covid, você não está correndo risco. Resolve isso, gente. Não resolve. Você está com medo de qualquer uma outra coisa na sua vida. Fazer esse tipo de comentário não resolve. A gente precisa acolher, entender o medo, tá? Então, como medo, tanto pode ser de uma coisa que é verdadeira, a pessoa passou por um trauma, por exemplo, um dentista que maltratou, ou uma situação que doeu, ou porque ela está imaginando coisas, ou porque alguém falou para ela e passou medo nela. Então, entendam que é preciso compreender do que ele está falando. Então, perguntar, conversar com a criança. Então, o medo de dentista é um temor aprendido a partir das experiências infantis, com tratamentos odontológicos mal conduzidos ou cujas situações vivenciadas produziram excessivos desconfortos físicos e ou psicológicos. Eu já tive várias situações que eu nunca mais voltei. Não foi de dentista especificamente, não. Estava contando de aprender a nadar, né? De uma das últimas vezes que eu fiz natação, eu tenho muito medo de água. Eu expliquei para a professora que eu tenho medo. E aí eu fiquei, era só eu na aula, e ela me colocou na piscina que era mais funda,
para eu fazer boiar de costa. E aí eu fiquei 50 minutos de aula boiando de costa. Consegui boiar, eu consigo. Só que eu não sinto prazer nenhum, é muito sofrido, muito angustiante. A hora que acabou a aula, ela disse para mim assim: ah, então que bom, acabou. Na semana que vem, então, a gente faz de novo. Nunca mais voltei lá. Por quê? Ela desconsiderou o meu medo. Então, a gente não pode desconsiderar o medo do outro. A gente não pode ameaçar a criança. Ou se você comer doce, você vai ter que ir no dentista. Olha só, então o dentista é castigo. Não se pode usar o dentista como ameaça, não pode usar o dentista como sendo uma coisa ruim. Precisa ter muita habilidade. Quem não consegue lidar com crianças, não trabalhe com crianças. Eu achei muito engraçada essa imagem aqui, por isso que eu coloquei ela aqui. Se alguma vez você pensou que 1 minuto era pouco, é porque você nunca passou por isso no dentista. E aí, o dentista faz isso com a gente, né? E pensa que tá tudo bem. Gente, isso é horrível. E o desespero que dá? E quem tem crise de ansiedade? De uma vez que eu estava fazendo uma plaquinha e esse negócio foi me dando um mal-estar tão grande que eu sou uma pessoa calma, mas uma pessoa que emocionalmente é instável, ela passa por perrengues gravíssimos e às vezes não voltam. Tem gente que abandona os tratamentos. Por isso que é muito importante conversar e perguntar sobre o que está acontecendo com a pessoa. O medo também pode ter sido adquirido por meio de situações simples, né? O fato de que alguns procedimentos produzem dor, independentemente do comportamento. A situação de tratamento odontológico vai se tornando cada vez mais aversiva. Uma vez eu tirei o siso e a pessoa, sei lá o que ela fez, também não me explicou direito. E eu fiquei mais de uma semana sem conseguir abrir a boca. Eu ficava só assim. Eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Aconteceu alguma coisa aqui, né? Depois eu acho que foi até a Samara que explicou, que deve ter pego na anestesia, pegou um nervo qualquer aqui, né? Só que ele não me explicou nada. Eu voltei lá para tirar ponto e tal, não me explicou o que estava acontecendo, só disse assim, não, vai voltar. Demorou um tempão para minha boca abrir normalmente. Eu fiquei em pânico e eu tinha que tirar o outro também, nunca mais voltei. Né? Nunca mais não. Depois de muitos anos eu voltei para tirar o outro siso. Então, a situação de medo, a situação que se torna aversiva, pode fazer a pessoa, inclusive, ter sudorese, ela vai ter taquicardia, e aí ela não vai conseguir voltar. E ela não vai conseguir colaborar no processo. Porque o tratamento odontológico precisa de muita colaboração, né? E para criança, então, mais ainda. Vamos avançar, que eu acho que eu estou indo muito devagar. Marisa, Oi. o pessoal que tá falando, a Lohane disse que que também tem trauma, porque ela arrancou o siso e ela quase morreu. E a Evelyn disse que tem medo de anestesia. E a Lidiane diz que tem mães que só levam os filhos no dentista quando tá com muita cárie. E às vezes até já deu canal. Então as crianças já ficam traumatizadas. É a falta da educação, né? Da orientação. Como isso do doce, né? O excesso de doce, todas essas coisas. O tratamento precisa começar muito antes, né? Como a Ana Laura acabou de falar, a criança tem que ir, na verdade, a grávida tem que ir no dentista e começar a ser orientada. A gente precisa trabalhar mais com educação. Eu acho que vocês também, no trabalho de vocês, tem um trabalho muito importante na educação, na orientação, para que não aconteça isso, né? Da criança chegar lá, quando já está doendo, quer dizer, ela já chega com o dente doendo. A pessoa que vai mexer no dente, que vai tratar do dente pode ser identificada com também a causadora de dor. Então, eu só vou no dentista quando tem alguma coisa muito ruim. Eu também morro de medo de anestesia. Da anestesia do dentista não é nem medo, é incômodo, porque me dá uma sensação muito ruim aquilo. E quando eu era adolescente, eu tratei de dente várias vezes, doendo, e falava que não estava doendo porque eu tinha medo da anestesia. Olha que absurdo. Quando eu penso nisso hoje, eu falo, louca da Silva. Mas são situações que acontecem, vocês estão contando aí, né? Então, lembrem-se sempre dessas experiências de vocês, para quando vocês tiverem que vivenciar isso na prática com outras pessoas,
vocês terem empatia. Empatia o quê? É se colocar no lugar do outro. A gente não precisa viver a experiência, não precisa ter passado pela experiência para ser empático, mas quando a gente passou, é mais fácil. Mas mesmo se a gente não passou, se você não tem medo, se você é super tranquilo com ir no dentista, tem dentista que eu conheço que tem medo de dentista. Às vezes até porque conhece, né, muitas coisas que podem dar errado. Mas o público normal, né, o público comum, não sabe. E ele vai ter medo por outras coisas que são fantasiosas muitas vezes. Então a gente precisa tratar disso antes. E uma coisa que pode ajudar a amenizar é o ambiente do consultório. O consultório precisa ser um espaço tranquilizador. Um espaço que seja muito frio, muito neutro, com muito cheiro de remédio, não é um espaço tranquilizador. Agora, em tempos de Covid, isso está cada vez mais difícil, né? Até porque todo mundo tem que atender super paramentado, nem ver, né, a cara da pessoa, e isso eu acho que torna as coisas piores ainda. Pensa bem para a criança, né? Ver aquele personagem lá. Mas se levar isso com leveza, a criança leva na brincadeira e ela vai achar engraçado. Pode ser um personagem, pode ser alguma coisa assim. O modo como você trata a criança e a sua família, lembrando que eles são seus clientes, então eles têm que ser bem tratados, porque no fim das contas você está vendendo um trabalho. Então lembrem-se aí dos ensinamentos das pessoas que trabalham com gestão, né? A gente tem que tratar bem o nosso cliente para que ele volte. A gente precisa dele para sobreviver financeiramente, inclusive. Então a gente tem que tomar cuidado para trabalhar bem essas variáveis, para não criar situações que façam com que a pessoa desenvolva mais medo ou mais ansiedade. Passar medo na criança nunca e jamais. E sempre que o ambiente do dentista possa ser um ambiente mais agradável. Se for atender a criança, tem que ter cor, tem que ter bichinho, tem que ter brinquedo, tem que ter coisas agradáveis. Se for atender o adulto, também coloque coisas agradáveis. Não coloque lá um monte de revista de dentista com um monte de dente ou coisas esquisitas aparecendo lá para quem não gosta de ver. Tá? Tem gente que até gosta, fica curioso, fica interessado e tal, mas tem gente que fica apavorado e aí quer sair correndo. Tente, né, de uma forma mais intensa possível, tornar o espaço um espaço mais agradável. Então, a sala de espera, né, precisa ser uma sala de espera que seja arejada, que seja limpa, né, bem decorada, com bastante luminosidade, utilizando elementos decorativos neutros, que não causem nem surpresa, nem repulsa, nem medo. Tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes pensa que está dando informação, você está dando motivo para a pessoa ter medo. Móveis e estímulos com motivos infantis, né, para distrair a criança, fazer com que ela não pense que ela vai ser submetida a alguma coisa que causa dor ou angústia nela, distrai a criança do que está acontecendo. Pode colocar coisas, elementos que sejam de brinquedo, que sejam relativos ao dentista, dentes, bocas, porque isso vai ajudando a criança a se aproximar do que está acontecendo ali. No caso de adolescentes, é bom também tomar o cuidado de ter elementos para eles. Se atender criança e adolescente, tenha um espaço específico também voltado para os adolescentes, para o adolescente não se sentir infantilizado. Se for um ambiente só infantil, a tendência do adolescente é rebeldia, porque o adolescente está numa fase de se rebelar contra todas as coisas. Então, tudo para ele pode ser chato, pode ser passado, né? Porque o adolescente está nesse momento de tratar o adulto sempre como aquele que não sabe de nada e que só está causando incômodo. E também o modo de falar. Isso é muito importante, tomar muito cuidado. É um tal de ficar falando como se fosse bebezinho. Não façam isso com adolescentes, tá? A partir de 10, 11 anos, falem os nomes, não falem como crianças. E outra coisa, os pais devem ser chamados pelos nomes. Não tratem os pais como pai ou mãe só. Sei que às vezes é difícil não guardar os nomes, né? Mas tentem tratar as pessoas de forma personificada e a própria criança.
E um outro ponto importantíssimo para se tratar com criança, eu chamei muita atenção de muita gente durante a sala de espera do ano de 2019, que era, quando você fala com uma criança, você tem que falar na mesma altura que ela. Então, sempre se abaixe para conversar com a criança. Sempre. Com o adolescente, você não faz isso. Por quê? Com o adolescente, você tem que estar numa posição de autoridade, porque senão ele te desafia. Mas não em posição, claro. Mas com a criança, sempre que você vai encontrar uma criança, vai se apresentar para ela, você se abaixa para conversar na altura dela, olhando para ela de frente, tá? Nunca fale com a criança de cima para baixo. E nunca ignore a criança quando ela chega no consultório. Ela chega com os pais, você conversa com os pais e não olha para a criança. Sempre se envolva com a criança, se apresente para ela, converse com ela, integre ela na conversa. Isso vai fazer com que ela se sinta segura, vai fazer com que ela confie em você. Tanto em você como técnico, tanto em você como assistente do dentista, se você estiver nesse lugar, nesse momento, tá? Música. É bom, música sempre é um bom elemento para se ter numa sala de espera. Preferencialmente uma música mais neutra. Não coloca lá um funk, tá? Tenta colocar uma música que seja uma música mais relaxante, temas musicais que sejam mais suaves. Mas não vai colocar nada que seja muito drástico. Ou um funk pesadão, como é que chama aquilo? Um sertanejo de dor de cotovelo. Não coloca essas coisas não, porque isso também é meio irritante para quem não gosta. Então tente colocar músicas que sejam mais neutras, músicas que sejam mais clássicas. Não estou dizendo para passar música só orquestrada, não. Mas tomar cuidado para não ser nada que também cause incômodo nas pessoas, certo? Conseguindo avançar aqui. Peraí, errado. Eu já falei? Ah, não, já falei. Odores e ruídos do consultório devem, na medida do possível, estar inacessíveis à sala de espera. É uma angústia muito grande, né? Um motorzinho. Se for possível ter uma sala de espera mais longe do consultório, melhor. Mas nem sempre isso é possível. Pontualidade do atendimento é sempre também muito bom, não atrasar, né? Não deixar a pessoa esperando ali. Porque se ela já chega com medo, ansiosa, só tende a aumentar. E o risco do paciente fugir é maior. Então, evite deixar o paciente esperando na sala de espera. Tente garantir que ele não se exponha a sair uma outra pessoa, escutar outra criança chorando. E o atendimento, sempre, né? Sempre que no atendimento de crianças, na situação normal, né? O acompanhante é importante de ter, mas tente fazer com que o acompanhante, dependendo, na maioria das vezes, espere do lado de fora. É bom que os pais estejam lá, né? Mas se vocês puderem manter os pais fora do consultório, vocês vão ter uma melhor resposta da criança. Claro que cada história é uma, cada criança é diferente da outra. É preciso entender como que aquela criança funciona. Tem criança que vai ficar tranquila se os pais estiverem lá, ou né, um dos pais, ou a pessoa que está acompanhando. Tem crianças que, se estiver, como é o caso que vocês contaram aí, né, ela não vai reagir bem e vai causar mais problemas. Como que a gente pode amenizar o medo, né? Intervindo nas variáveis psicossociais. Mas vocês não são terapeutas, né? Nem o dentista terapeuta, ele não vai ter como fazer isso de forma profunda, né? Então, pensar em buscar estratégias que podem funcionar de uma forma geral, mas sempre, como a Ana Laura falou, nesse procedimento que é orientado para os odontopediatras de fazer primeiro uma aproximação, de conhecer primeiro a criança vai lá na primeira vez para conversar, para conhecer o consultório, demora para que o dentista realmente vá, né, fazer algum tipo de procedimento, isso é ótimo, é o ideal. Porque se a criança chega lá logo de cara, ela vai ter que abrir a boca e mexer na boca dela, às vezes a criança não deixa nem que os pais escovem, né? Então, sempre é importante avaliar o comportamento das crianças, como que ela age, considerar a faixa etária dela, se ela está compreendendo o que está acontecendo.
Nós vamos ver, na próxima semana, nós vamos estudar o desenvolvimento infantil, como que se dá o processo de desenvolvimento. Então, o que eu posso esperar? Como que eu devo conversar com a criança ou com um adulto, com a pessoa em cada faixa, em cada momento do seu desenvolvimento, porque não é igual. Tem coisas que se eu falar para uma criança, ela não vai compreender, dependendo do que eu estou dizendo. Eu não posso fazer analogia para uma criança de 3, 4 anos, porque se eu falo para ela que o bicho vai pegar ela, o bicho para ela é de verdade. Então, quando eu falei para minha filhadinha que tem bichinho que vai comer o dente dela, não estou falando uma mentira, eu estou falando verdade, né? Porque vai ter bactérias, né? Do doce, tá. Mas se eu falar para ela que tem um bicho debaixo da cama, que se ela não for no dentista ele vai atacar ela, eu estou criando um medo nela. E para ela é real, porque tudo que o adulto fala é real, e a criança ainda não soube diferenciar mundo real de mundo imaginário, de fantasia. Para ela é muito verdadeiro. Do mesmo jeito, se você falar para a criança, se você não for, eu não vou mais gostar de você. Nossa, isso é uma treva para uma criança, porque para ela é real. Ela não entende que isso é só um modo de falar. Se você falar isso para um adolescente, ele vai falar, é azar o seu. O modo como você conduz, óbvio que esse tipo de fala ele não deve ser dito em momento nenhum, em nenhuma circunstância. Mas tem que ter mais cuidado. Estou dando só o exemplo para você tomar cuidado com o modo como você fala as coisas, porque você vai criando vários tipos de fantasia na criança para que ela faça o que você quer naquele momento, mas isso tem consequência. Outro dia meu marido falou para minha filhadinha, né, assim, não, vem cá colocar a fralda, senão o Fred vai te morder. O Fred é o cachorro. Eu falei, opa, não fala isso para ela, não. Você está fazendo ela ter medo do cachorro à toa? Aí ele falou assim, mas aí ela obedece. Eu falei assim, não, a gente tem que fazer ela obedecer de um outro jeito, não passando um medo nela, tá? Isso, claro que não é simples, né, gente? Então, o profissional deve fazer uma entrevista inicial, buscando conhecer o perfil psicológico desse cliente, para saber como que é que, até entender um pouco como que os pais veem o tratamento, se os pais costumam ir ao dentista, se os pais têm medo de dentista, que aí vocês vão saber como abordar, como chegar nessa criança, né? Como entender o processo dela. Durante a entrevista, abordar questões relativas às experiências deles, se já fez tratamento anterior, como que são as crenças e expectativas dos pais e os recursos que eles têm para enfrentar essas situações mais complexas. Então, e o que eu posso fazer depois disso, né? Tem alguns exemplos de manejo comportamental durante o processo. Um deles é a modelação, que é o quê? Eu vou apresentar vídeos, slides ou cenas de uma criança, de uma outra criança que foi submetida a um tratamento odontológico semelhante, para que a criança veja acontecer com a outra criança e ela perceber que não há perigo, que não aconteceu nada. Olha aquela criança ali, olha como que ela ficou quietinha. Fotos, imagens, como essas imagens que eu coloquei aqui, de crianças fazendo o tratamento. Olha lá que bonitinha a fulaninha fez. E aí, com isso, ela começa a querer imitar o comportamento da outra criança e ela pode ceder e permitir que se faça. E isso, claro, que com muita paciência e tempo, tá? E eu vou deslocando a atenção da criança para comportamentos colaborativos e não para o procedimento odontológico. Então e agora? Vamos fazer igual? Vamos fazer isso? Outra estratégia é procedimento de relaxamento. Ir acalmando a criança, que pode ser feito com músicas ou com alguma outra estratégia. Hoje tem dentista que trabalha até com hipnose, né? Que eu já ouvi falar. A gente não pode chegar até nisso, né? Se a pessoa fizer uma formação específica para isso e tal. Mas eu posso colocar uma música, fazer um relaxamento simples para a criança, pedir para ela respirar fundo, contar até 10 e ir soltando o ar devagarzinho. E vai fazendo com que a criança desvie a atenção daquilo que está causando ansiedade. Sempre o odontólogo, o técnico deve pedir permissão para a criança, para que ela possa entender que ela tem controle sobre o que está sendo feito com ela.
mostrando para ela os equipamentos, mostrando o material e falar para ela, quando você quiser que eu pare, você levanta a mão, você me avisa que eu paro na hora, combinado? Sempre conversar isso diretamente com a criança, esperar que ela concorde, perguntar se ela entendeu. Mostrar os instrumentos, eu sei que tem uns instrumentos que você pode colocar bichinho, que você pode colocar coisas que são agradáveis para criança, né? Quando a gente está falando de criança, mas também com adulto a gente tem que fazer isso, tá? Explicar para ela o procedimento, dizer o que vai ser feito, explicar que ela pode levantar a mão, ou né, criar algum tipo de código para dizer quando que está doendo, quando que está tudo bem, perguntar para ela durante o procedimento se está tudo bem. Então, tudo isso mostra que você tem respeito pelo que ela está sentindo, tá? O objetivo é sempre estimular a criança a superar as suas próprias dificuldades comportamentais e entendendo que ela também controla o comportamento do dentista. Isso faz com que ela se sinta mais segura. Às vezes você pode até deixar que ela pegue no instrumento para entender o que é aquilo, tal, que é o que tem nesse slide aqui, né? Que é conte, mostre e faça. Mostrar para ela quais são os instrumentos, mostrar para ela como que eles funcionam, para que eles servem, porque quando a gente conhece uma situação, a gente se sente mais seguro em relação a ela. Então fica mais fácil da gente lidar com ela. Então a sensação de segurança vai fazendo com que o medo e a ansiedade diminuam. Então conhecer é um dos fatores fundamentais para eliminar ou diminuir o medo. Distrair a criança é também um dos procedimentos mais falados. Distrai como? Trazendo outras coisas, conversando com ela. Acho que o dentista às vezes conversa muito com a gente adulto para distrair a gente do procedimento também, né? Porque conversa, mas não espera a resposta, porque também não tem como responder. Com a criança também é uma forma. Mas hoje as crianças estão conectadas. Então a gente pode pôr fone de ouvido nela, para ela ficar ouvindo música, se ela for mais velha. As crianças pequenas, você pode pôr um monitor de vídeo, colocar um Joãozinho para a criança assistir, os famosos, né, personagens que ela gosta, ter coisas que distraiam a atenção dela, e aí olha, um monitor de vídeo fixado no teto do consultório é uma boa estratégia para fazer com que a criança se distraia do procedimento. E aí ela fica com menos medo, né, e não fica observando os estímulos aversivos. Estudos mostram que a qualidade da interação entre profissional e criança pode ser considerada uma condição antecedente promotora de comportamentos colaborativos e redutora de ansiedade. Significa o quê? Todas as estratégias, todas as técnicas são menos importantes do que a relação, a interação. O mais importante é a interação, é a qualidade da relação profissional e criança. Então, quanto mais você trata essa criança como um ser que tem direito, que tem escolha, que respeitar o medo dele, mais chance você tem de conquistar essa criança para si, de fazer com que ela colabore com o tratamento. Então, os comportamentos indicadores de medo vão acontecer com menos frequência, mesmo nas crianças muito pequenas, quando a gente faz algum tipo de reforço positivo. Por exemplo, aquela história que eu contei, né? Ofertar pequenos brinquedos, ter uma recompensa. Ela foi no dentista, se comportou bem e ela ganhou um brinquedo. Uma coisinha qualquer do dentista, tá? Não pode ser uma oferta dos pais, não, porque os pais começam a comprar a criança para ela ir no dentista e ela não estabelece a relação com o dentista. Então, fica caro isso? Fica não, sai baratinho, porque o valor do procedimento vai ser muito maior do que aquele brinquedinho de R$3, R$4 que você adquirir para acalmar a criança. Enfim, né? A gente já está chegando aqui no final, e aí depois vocês vão poder fazer perguntas e fazer mais comentários. Sempre fiquem atentos e observem o comportamento do paciente. Observem como que ele reage, observem se ele está com medo. Às vezes a criança não fala, mas se você reconhece o medo nela e antecipa os problemas, você consegue garantir um atendimento mais tranquilo e mais seguro. Como a dentista aí que a criança mordeu no dedo dela e ela falou que não vai mais atender a criança. Essa criança, o que vai acontecer com ela depois? Ela não vai poder ir mais nenhum dentista? Olha a consequência disso para a criança. Quando a mãe disser assim, não, mas agora a dentista não quer mais te atender porque você mordeu nela.
Inúmeros sentimentos podem vir para essa criança. Ela pode sentir que ela agora está sendo rejeitada, ela vai se sentir culpada porque ela mordeu e foi involuntário ela morder. Ela pode querer nunca mais ir nenhum outro dentista porque o dentista vai rejeitar ela de novo. Então, percebam que essas ações que nós temos são ações que têm consequência. E a gente precisa considerar que isso vai afetar o nosso cliente. Então, nós precisamos protegê-lo disso e garantir que ele seja uma pessoa que cuide da sua saúde bucal, porque, afinal de contas, é para isso que a gente trabalha. Então, tenha muito cuidado e atenção no trato com os seus pacientes futuros e presentes, né, para quem já está aí atuando. Então, agora nós temos aí 5 minutos para perguntas, dúvidas. Estou vendo aqui de baixo para cima, olha. Luciane disse que onde eu trabalho, o dentista pediu para a mãe deitar na cadeira e segurar a criança no colo. Sim, às vezes é uma estratégia. Se a criança, assim, ela permitir, então é possível. Só não pode, é preciso evitar. Tem estratégias que falam, inclusive, de conter a criança. Para crianças que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno, é preciso, às vezes, fazer isso. Tem situações que a criança tem que ser sedada, né, em alguns tratamentos. Mas, nesse caso, se a criança ficar tranquila, se ela não sentir que ela está sendo obrigada, é uma boa estratégia de ser feita. A Ana Rosa está dizendo que viu um ponto positivo na pandemia, porque aí os pais esperam do lado de fora, sim, né? E acaba sendo mais eficiente. E aí os pais não ficam lá em cima, né? Porque às vezes os pais ficam, ai, tadinho, ai, meu Deus, ai, e agora? Os pais com mais medo do que a criança. E aí eles fazem a criança ficar com medo, porque às vezes a criança não está com medo, ela nem sabe que ela precisa ter medo daquela situação. Mas o medo dos pais faz com que a criança automaticamente se coloque também com medo. O que mais, gente? Regina disse que adorava ver o dentista. A Milena disse que a dentista pede pelo menos 1h30. Olha que ótima, uma dentista ótima. Isso mesmo. A Lohane ficou com a língua paralisada. A Loi também gostava. A maioria dos adultos tem mais medo do que as crianças, é isso mesmo. O medo é aprendido pelos outros, pelas crianças. Por exemplo, se eu continuasse falando para minha afilhadinha assim, olha, aí vai ter bichinho no seu dente, você vai ter que ir lá no dentista, ele vai furar o seu dente para tirar o bichinho e vai doer. Pronto, criei um problema. Então, a gente tem até um certo ponto para você passar um medinho na criança, né? Um susto nela, para ela ficar preocupada com isso. Mas provavelmente na cabeça da Valentina, que é a minha sobrinha, ela deve ter ficado imaginando aquele monte de bicho no dente dela, né? Boa noite, professora Boa Marisa. noite, Mara. Tudo bem? Tudo bem? Eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. É que a minha mãe está aqui vendo as aulas comigo e falou que você é uma excelente professora. Minha mãe tem 86. Gracinha, obrigada, que honra. Um Então fala para ela beijo. que ela pode Com assistir Deus. todas as aulas. Um beijo. Tá bom. Ó, a mãe da Leopoldina morre de medo, tem que tomar remédio para pressão quando vai ao dentista. Então, mais alguma dúvida que vocês tenham? Que aí eu vou encerrar a gravação e vou deixar, mas a gente vai continuar aqui porque eu vou abrir a página do Moodle para mostrar para vocês as atividades. A gente não teve tempo de eu mostrar o nosso plano, né? E aí eu mostro para vocês cada uma das nossas atividades para ficar mais fácil. Que ainda de tudo temos que nos colocar no lugar dessas crianças e adultos, pensar, nossa, como eu gostaria de ser atendida. Isso, Lô, isso mesmo.
A gente tem sempre adultos e crianças, porque tem adulto que vai agir muitas vezes como criança. Eu já vi dentista contar que o adulto mordeu nela. A dentista que eu vou, ela me contou que ela tem paciente que morde. Tem situação que às vezes a gente vai ficando tenso, porque ela estava me contando, porque eu acho que eu fui ficando tensa e fui fechando a boca. E ela falou assim, Marisa, abre a boca. Aí ela disse que tem paciente que morde mesmo, né? Que a reação é de morder. Então a gente tem que ficar atento para conversar com o adulto também, para que o adulto se tranquilize, tá? A Keila sempre teve boas experiências. O que mais? Tá bom, Andréia. Então, pessoal, espero que tenham aproveitado aí a nossa primeira aula síncrona. Assim que amanhã, provavelmente, a gente disponibiliza ela lá no sistema para quem não conseguiu assistir. E também essa semana eu vou postar uma outra aula já de introdução para a aula da semana que vem, com o material que vocês vão ter que ler da semana que vem. Mas aí agora, fiquem por aí, quem puder, para eu apresentar os trabalhos para vocês, tá bom? Um abraço. Parece que a minha gravação aqui já até parou. Parece que parou. Samara, se você quiser desligar a sua, tá? Porque a minha aqui eu acho que ela parou sozinha. Certo? Marisa, foi por volta de 45 minutos que ela parou? Não vi, porque eu... Será que foi? Deixa só para ver, porque teve uma que eu e o Alexandre nós realizamos e parou com 45 minutos. Talvez seja o tempo máximo que grava, né? É por isso que eu pensei. Talvez seja. Porque agora que eu voltei aqui, como eu estava de tela cheia, eu não vi a hora que parou, mas estava gravando até bem pouco tempo atrás mesmo. Então, beleza. Samara ainda não parou a gravação, mas eu já vou sair daqui e vou compartilhar minha tela com vocês para vocês verem o Moodle. Vamos ver aqui. Compartilhar a tela. Então, eu vou entrar no Moodle aqui. Ó, minha senha. Marisa, a Samara perguntou se você quer que grave essa parte também ou ela já pode encerrar a gravação. Não, eu acho que pode encerrar. Sim, se quiser gravar, tudo bem. Olha, então entrando aqui na nossa disciplina, né, Psicologia Aplicada à Saúde Bucal. Então, ó, primeira coisa, vocês vão entrar aqui, ó, planejamento do curso. Aqui vocês têm, abrindo o arquivo, tem todos os conteúdos já previstos, o material e tal, e como que as aulas vão ser. Aqui, ó, já os conteúdos de cada semana, os textos específicos, ó, tá escrito aqui. As páginas que vocês vão ter que ler, qual que é a atividade, por exemplo. Na primeira semana, a gente fez aquela primeira atividade, tem o texto, que é esse de que a gente está falando hoje. Então, é a leitura do texto e a atividade avaliativa é o glossário. Então, vocês entram lá no glossário, depois eu vou voltar lá. Depois aqui vem, ó, na segunda semana, qual que é a atividade? A gente está fazendo atrasado, tá? O vídeo do humano, ele seria, então, para a terceira semana, na verdade, né? Porque nós estamos fazendo uma semana atrasada, mas depois a gente ajusta. Então, deixa eu voltar lá na página agora. Venho aqui e volto na página. O planejamento do curso. Então, vocês acessam lá para olhar as atividades. Mas é só para vocês terem conhecimento, se quiser imprimir, guardar e tal. Aí aqui tem, uma atividade aqui, que é um diário de anotações. Olha, esse diário deve ser utilizado para você registrar suas dúvidas, comentários ou qualquer coisa que o conteúdo tenha feito você pensar.
Então, vocês vão aqui, cada um vai iniciar ou editar minha anotação no diário. Você entra aqui, ó, iniciar ou editar. Aí você vem aqui e anota. Ah, hoje aprendi tal coisa. Escreve lá. Ou não entendi isso, ou achei interessante isso, tal. Salvar mudanças ou cancelar. Vou cancelar porque eu não vou deixar isso aqui. Salvou mudanças, fica registrado, tá? Aí, nós vamos lá para a próxima atividade. Fórum de apresentação. Muitos já fizeram, olha aqui. Ó. Tem um comentário aqui da Evelyn, ela respondeu, eu respondi a todos. Ó. Vocês vão entrar, ó, acrescentar um novo tópico de discussão. E aí você vai falar sobre como que você está nesse período de pandemia. Então, agora eu vou voltar lá para a página do curso. Então, aqui, ó, é onde vocês navegam. Então, vem aqui, vocês estão vendo, gente? Porque eu não estou vendo a tela, tá tudo certo aí? Tá tudo certo, Marisa. Ah, tá. Aí aqui já estão, ó, a nossa aula da semana passada, o tutorial para Moodle que eu fiz, e aqueles slides da viagem educacional que eu falei para vocês, que eu mostrei também na aula. Aí aqui, a primeira semana, então, nós temos, ó, o texto, Psicologia aplicada à odontologia, a atividade, glossário para palavras difíceis. Teve gente que falou que não achou atividade. Ó. Então, você vem aqui ler o texto. Se você clica aqui, o texto está lá. Você pode ler aqui mesmo, você pode baixar no seu computador, ou você pode imprimir. Acabei? Volto à tela. Vem aqui, atividade, glossário para palavras difíceis. Aí vem aqui, ó, inserir novo item. Aí eu venho aqui e escrevo. O quê? Uma palavra. Psicossocial. Mas já tem um psicossocial. Então é bom você olhar se já tem a palavra que você quer colocar. Ou se você pode acrescentar. Você leu aqui, psicossocial envolve conjuntamente aspectos psicológicos sociais, que combina serviço de psicologia clínica e psicologia social. Ah, você pode chamar, não, mas esse aqui não explica direito. Eu posso pôr mais uma coisa. Então você vem e escreve, psicossocial. Ele vai mandar buscar, ó, buscar. Já vai aparecer. Já tem aqui, ó. Modelo biopsicossocial, alguém já escreveu também. Mas você quer fazer um novo? Então, inserir novo item, clicou lá, ó. Aí eu venho aqui e ponho o conceito. Psicossocial. Aí eu achei uma outra resposta, eu escrevo aqui, tal. Ou eu achei um arquivo, eu posso anexar aqui também, mas se não achei, não tem importância, eu venho aqui salvar mudanças. Aí não gostei, cancelar. Tá? E aí eu acrescentei. Todo mundo tem que acrescentar uma palavra, tá? Então vocês têm que fazer isso porque é a atividade que vai valer nota para vocês no final. Então aqui nós estamos na seria, né, a nossa segunda semana. Depois, na nossa segunda semana, a gente entra aqui no vídeo do humano. Então tá escrito aqui, ó. Tem um comentário, tal, e aí aqui vem um link com os vídeos que vocês vão assistir. São 3 vídeos curtos que vocês vão assistir, tá aqui. Vi o vídeo, voltei para trás. Ou sigo aqui em frente, ó. Atividade avaliativa sobre o vídeo humano. Aqui eu volto para trás, aqui eu sigo para a próxima atividade. Aí já está aqui, ó. Participantes, 38. Aqui, como no meu caso, eu não sou aluna, eu vou ver todos os envios, eu vou ver quem que enviou. Ó, eu tenho aqui nenhum envio, a Fernanda já me enviou, ó. Eu mostrei até a nota da Fernanda, hein? Aparece quem olhou, mas não mandou nada. Ó, Milena, Elcivone, a Miriam deram uma olhadinha lá, mas não mandaram ainda. Então, estou esperando, porque seria essa semana, mas como a gente está um pouco atrasado, eu vou esperar para a semana que vem, tá? Vou voltar lá para a página.
E aí, logo em seguida, depois da atividade... Ah, que eu esqueci de falar dessa aqui, ó. Essa apostila aqui, Psicologia Aplicada às Relações Humanas, é uma apostila de 108 páginas. Nós vamos usar tudo? Não. Nós vamos usar algumas partes dela. Vocês vão acessar. Não dá, tem que abrir tudo aqui. Ela não abriu toda, não. Vocês vão baixar no acompanhar vários textos das semanas, eles estão aqui. Eu achei mais fácil escolher um que já estivesse com... E aqui vocês vão ver que tem uma linguagem muito boa, é muito legal. Deixa eu baixar ela aqui para vocês verem. Ó. Vocês vão ver que ela tem uma linguagem, um uso de recursos bem interessantes, fáceis de entender. Então, tem aqui a primeira parte que vocês vão ler, ó, que é uma introdução ao estudo de psicologia, de onde vem a psicologia, as atividades. Então, às vezes eu mando ler um capítulo, mas são 2 páginas. Tá? Cortou uma parte para mim, viu, Marisa? Não sei se Oi? Viu? Teve uma parte que cortou para mim aqui, o seu Cortou? áudio. Não sei se todo mundo ouviu. Qual parte, hein? É que você estava falando do conteúdo da apostila? Da apostila. Lá, a primeira Tá. parte. A apostila, ela é uma apostila grande, que ela tem muitos capítulos. Nós não vamos trabalhar com todos. Eu vou mostrar, em cada semana, eu vou dizer quais são as páginas que vocês têm que ler da apostila. Está escrito lá também no sistema. Deixa eu voltar lá no Moodle para mostrar isso para vocês. Então, aqui, ó, lá no planejamento, está escrito qual página que é para você ler. Vou abrir aqui meu planejamento. Ó, aqui na segunda semana está escrito assim, ó. Duarte, o aparelho psíquico é um outro texto. Ah, esse aqui eu incluí ele lá também, ele tá ali, não tá? O vídeo do YouTube. Esse, eu acho que eu mudei. Vou olhar lá para ele. Marisa, Oi. A Elcivone disse que não conseguiu abrir a apostila no notebook, só no aplicativo. Não sei por quê. Se precisar, eu posso enviar ela também aqui no WhatsApp. Eu envio ela lá. Que aí vocês podem, se você abre ele no WhatsApp do seu computador, e aí você baixa ela lá. Não sei por que não, né? Tem um outro texto aqui, ó. Vocês ainda não vão trabalhar na apostila nessa segunda semana. Tem esse artigo que está aqui, ó. Em cada semana tem o texto específico. Então, tem a atividade avaliativa do humano, que vocês vão falar sobre o que o documentário despertou em vocês, e esse texto, o aparelho psíquico. Então, por exemplo, lá no glossário, você pode acrescentar também palavras difíceis desse texto aqui, tá? Não precisa ser só daquele lá, não. Coisas que vocês não entenderem. Esse texto aqui é grande? Não, também é um texto curtinho. Deixa eu ver quantas páginas que ele tem. 13 páginas. Mas olha, com espaço grande para vocês lerem, com alguns, nem na verdade 12 páginas. Pode aproveitar o final de semana para ler, porque aí a aula que eu vou colocar uma aula essa semana aqui sobre esse texto, que vocês vão poder assistir em casa, certo? Na terceira semana, aí vem também, olha, aqui está escrito, ó, leiam o capítulo 5 da página 27 a 35 da apostila Psicologia nas Relações Humanas. Leiam o que está escrito. Se vocês lerem, vocês vão descobrir que está tudo fácil até aqui. Então, a psicologia das relações humanas é aquela que está lá nos avisos, ó, tá lá atrás. Aqui. Apostila Psicologia Aplicada às Relações Humanas. Certo? Então, vocês só vão mexer nela lá na terceira semana.
ler o capítulo 5, fazer a próxima atividade, que é essa aqui. Então, tem algumas perguntas para vocês fazerem, está explicando como é que faz. Aí é só clicar aqui e aparece lá como enviar, ó. Tá? Aqui para vocês, para mim não aparece, aparece só o envio. Mas para vocês vai aparecer, abrir uma página onde tem lá, né, como escrever e enviar diretamente pela internet. E assim vai em todas as semanas. Aí eu vou abrir, eu vou fazer assim, toda semana eu vou mostrar o que vai acontecer na próxima. Então, olha, na próxima semana, o que vocês têm para fazer aí, ó, vocês já têm que fazer o glossário, vocês vão assistir o vídeo humano e fazer essa atividade avaliativa sobre o vídeo humano e vão ler essa apostila do aparelho psíquico cuja aula eu vou disponibilizar nessa semana ainda, tá? Essa semana está mais pesada porque a gente acumulou as atividades das 2 semanas, certo? E aí depois, na semana que vem, nós vamos tratar das atividades da 3ª semana. Aí eu vou fazer uma aula sobre esse capítulo 5. Certo? Então, é muita tarefa que tem essa semana. Vocês estão meio apertados de costura. Capricha. Certo? Dúvidas? Nenhuma? Você quer as atividades dessa semana, Patrícia? Responder o glossário, que é ler o texto, esse texto que eu discuti hoje, fazer o glossário e assistir o vídeo humano e responder a pergunta do humano, que tem lá. É semana 1 e semana 2 que vocês estão fazendo essa semana de atividades. Ana Laura, abre sua câmera aí para a gente tirar uma foto. Gente, vem uma aluna aí. Quem que vai tirar uma foto com a gente? Ana Laura, sorteia um. É difícil sortear. Ai, gente, facilita aí. Alguém se propõe. Eu tô aqui. Vem fazer companhia pra gente. Alguém? Pelo menos 1, 2. Agora tem que tirar uma foto, pode vir até mais. Fazer aquela carinha daqueles cachorros assim. Por favor. Então tá, vou sortear. Mirena. Mara, sua mãe. Vem, você e sua mãe. A Ellen. A Ellen, muito bem. Oi, Ellen, Mara, tudo bem? que bom te ver, Ellen. Vamos ver se a Mara vem com a mãe dela. Então. Seu microfone não tá ligado, né, Ellen? Liga aí. Aí, eu acho que deu. Não. Tina, tenta... pelo computador, você não está conseguindo abrir o diário de anotações? Ellen, não preocupa. Vou te falar e depois você... É porque você, quando entrou, provavelmente você deve ter... Peraí. Deu certo. Deu certo? Vocês estão me ouvindo? Deu. Sim. Estamos. Como vocês estão? Bem, e você? Bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Aqui só tá muito calor na minha cidade. Onde você está? Aqui também. Aqui também. Pirapora. Nossa, Pirapora. Os pais do professor Alexandre estão aí pescando. Olha, que ótimo. Nossa, então você deve estar pior do que a gente. Que aqui tá quente. Eu tô com um não, ventilador aqui nas pernas, quase morrendo de calor.
É assim, e o Rio aqui tá maravilhoso, viu? De poder ir, mas com a pandemia não pode. Não pode. Vamos aguentar. Espera aí, pelo amor de Deus, não sai de Não casa, sai não. não, sai A não. água chega a estar azulzinha. É bom Não, que o ser humano não está dá uma destruindo a natureza purificada. agora, né? É, verdade. A A aula hoje Atila foi está dizendo, maravilhosa. pelo celular ela não está conseguindo abrir o diário de anotações. Talvez consegue só pelo computador, né? Nem pelo aplicativo? E ela disse que pelo aplicativo ela não está conseguindo. Deixa eu tentar. Ah, eu não. Talvez você consiga pelo computador, se você conseguir entrar depois pelo computador. Em casa, né? Em casa você tem computador para você poder usar? A Mara já zarpou. Enquanto isso, vamos tirar a foto. Peraí, deixa eu achar Vamos. aqui. Sorri aí. Sorria, Ellen. Cadê o trem? Eu não tô Tirei. conseguindo tirar, Acho não. que eu Você tirei. tirou? Vou tentar aqui ver se. Nossa, eu fiquei bonita, hein? Espera aí. Vou mandar. Quer que eu mando para você? Pode sim, Manda mandar? no grupo. Vou mandar no Pode grupo. mandar no grupo. Eu vou mandar e ó, um monte de gente já mandou aqui. A Samara. Vocês já mandaram. Não, se eu não fiquei bonita, eu não quero, não, hein? Faz uma plástica aí. Obrigada, Ellen, por ter aberto a câmera aí pra gente te Nada. ver. É tão bom ver Outro vocês. coraçãozinho para você, ó. Tá vendo? Só quem entra que recebe coração, quem não entra não É recebe. sim, viu, gente? Vocês comecem a ser mais Congela espontaneamente no a gente vir coração conversar. aí que eu vou printar. Congela no coração. Oi? Não foi, gente. A hora que eu fizer, eu aviso. Tá. Nossa, Aí, agora deu. Tamara, compartilhe lá no grupo da Estes. Todas as Faltou a nossas. Samara, uai. A Samara tem que ligar a câmera dela. É mesmo, Eu vou Tamara. colocar, Marisa, aqui nesse grupo e aí vou deixar para você compartilhar lá, tá bom? Eu vou compartilhar, sim. Ô, Atna, eu entendi. Às vezes a ação. Será que você vai conseguir? Não está funcionando direito, né? Se você não conseguir enviar, se de qualquer jeito não der certo, depois a gente dá um jeito, você me envia separado, tá? Vamos tentar aí, mas deve ter algum jeito de abrir pelo telefone também. Depois a gente vai descobrindo com o tempo, tá? Mas não me preocupa não, a gente resolve. Tamara, você vai entrar para a gente tirar uma foto com você? E ela ainda não parou a gravação. Tô de pijama. Ah, Samara, que isso? Só porque eu liguei hoje minha câmera. Eu passei até batom. Fica para a próxima. Então tá bom. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Ellen. Obrigada. Obrigada, Ana Laura, pelo apoio. Realmente, fazer isso sem você seria impossível. Nossa Senhora, muito difícil fazer isso sozinha. Obrigada, meninas, pela companhia, tá? Muito bom estar com vocês. A gente se vê aí amanhã pelo WhatsApp. Tchau.